para o seu a nossa escala 6x1, jornadas, né? Isso é um negócio também, aquele projeto que a Erika Hilton fez de uma forma improvisada, não sei nem o nome que eu dou para isso, né? Uma meia folha de papel e submeter, isso ganhar essa repercussão perante, né, a população, essa coisa lacradora. E que acha que é sério, né? E que acha que é sério. E achando que isso vai ter um efeito ótimo na população, na economia. Ela conseguiu ainda escrever, se eu não me engano, fala assim, não, mas não tem estudo de impacto econômico. Eu só quero provocar o debate, ela falou isso. Mas de provocar um debate. Sei lá, eu vejo isso até como uma cortina de fumaça, né? O risco da coisa ser aprovada, né? Porque toma uma dimensão que tem deputado cagão, que cai na pressão, cara, vai e pode votar a favor. E entra na dança, imagina que eu não vou votar nisso daqui, meus eleitores aqui estão pedindo para mim votar. Essa é uma deixa importante, porque isso aí ganhou uma proporção absurda. O novo e muito rápido. O novo e o MBL tem uma fama de proteger ricos e patrões. Como que vocês respondem isso? Porque quando no meu círculo eu convivo mais com pessoas de esquerda. E aí eu falo, cara, esse negócio é complexo, não é tão simples. Você é no MBL, o pessoal lá vocês se protegem do patrão, vocês não vão lá do pobre, o pobre tem que se fuder 6x1, você nunca trabalhou 6x1. Vamos falar isso dos empresários. Como que vocês saem desse... Na verdade, é uma ação e reação, e tudo tem uma ação e uma reação. A gente pode usar a PEC das domésticas como exemplo, o teto da enfermagem como exemplo. Vocês não gostam das domésticas? Não, simplesmente a vida da doméstica piorou depois da PEC das domésticas. O que é a PEC das domésticas? Eu não lembro. É aquela PEC que dava os direitos iguais lá, na verdade ela tem que passar pela mesma forma do registro que existia no CLT. Você não vendeu nenhum CPF para quem precisou registrar as domésticas? Ninguém registrou doméstica. E na verdade aconteceu. Aí a prova de que deu errado o projeto. Porque o trabalhador doméstico não necessariamente trabalha com pessoas ricas. Todo mundo às vezes tem em casa uma diarista que ia 2, 3 vezes por semana e tudo mais. Quando você pega e coloca ela como um trabalhador formal, a maioria das famílias não tem condição de arcar como uma empresa grande. A Caterpillar tem condição de ter uma faxineira lá todo dia. Uma família que antes tinha uma lá que é 2 vezes por semana, mas não tinha. Agora, a forma como você faz todo o registro dela e a caracterização dela como empregada, o que aconteceu? Você trouxe todas elas para a informalidade. Realmente, né? Se você parar para pensar, hoje você piorou a vida delas. Agora trabalham sem. Ou viraram um mês, né? Você trouxe todas elas para a informalidade e agora sim elas perderam o direito. Não, fora a complexidade que é você entrar naquele social, você conseguir preencher tudo aquilo lá de forma correta. Sim, e a responsabilidade calcula sozinho. Calcula sozinho de acho, né? E vai errar nada lá. Entendeu? Então, na verdade, toda forma quando você, por meio de uma caneta, você quer impor uma relação trabalhista, eu acho que assim, já tem uma CLT antiga, mas que ela já é considerada desproporcional até quando você vai para o seu trabalho, tá? Mas tudo bem, até aí acho que existe a razão de ser, mas quando você acha que uma caneta vai obrigar o empresário a contratar daquele jeito ou de outro, o que vai acontecer? Vai ter um desemprego em massa. O mercado se ajusta. Dá um resultado para ele que os outros não dão. O mercado sempre se ajusta de uma maneira que quem tem o poder econômico vai desfavorecer ainda mais quem não tem. Sim. Na verdade... Eu, na verdade, não posso ser criticado, né? Porque eu sou médico, né? Então... Minha jornada de trabalho é bem mais do que 8 horas por dia. 8 por 8. Às vezes não tem almoço e vou de segunda a segunda muitas vezes. Não é nem 7 por 7, é 8 por 8. Às vezes a gente emenda as noites. Então, assim, gente, e se a gente não fizer isso, né? É complicado, assim, se a gente parar para pensar com relação, principalmente que eu sou especialista, você vai ter uma indisponibilidade de profissionais. Você gera desassistência na população. Sim. O paciente ele vai ficar sem esse profissional disponível dentro dos hospitais, nas clínicas e tudo. É a da enfermagem. Então, mesma coisa, né? Então, assim, mas o médico, ele não é regulamentado por essas amarras, né? Claro, a gente pode ser contratado numa prefeitura por CLT, pelo regime próprio ou em vários outros aspectos, mas de uma forma geral, a maioria de nós é autônomo. Né? Então, a gente faz nosso horário, a gente organiza, dá o plantão, faz não sei o que, não sei o que. Não, mas as jornadas de trabalho são insanas, né? Muito maiores. E, cara, assim, é claro que a gente se cansa muitas vezes, mas, assim, falar que isso é um modelo escravocrata, eu falei assim, cara, eu escolhi. Né? Assim, eu consigo reduzir a carga se eu precisar. Então, assim, e essa questão da lei ser de 44 horas, isso, na verdade, é o teto, né? Você pode ter jornadas inferiores. Eles querem reduzir de forma obrigatória. Né? Você não pode passar disso.
o que vai acontecer vai ser as pessoas terem 2 empregos. Foi o que eu... Exato. Que já acontece com os 44. A enfermagem faz isso. A enfermagem faz isso. Ela sai de um plantão e vai para que nem uma doida desesperada pro outro. É verdade. Eu até comentei isso no grupo lá, eu falei assim, gente, eu trabalhei 10 anos 6 por 1. Eu particularmente gostava. Porque eu não fazia 8 horas diárias, eu falei 7 e pouco, né? Porque tem que ser no mínimo as 44 ali. Eu fazia das 2 às 10, aí eu saía 10 horas no sábado, e a época era novo, ia pra balada, tinha um domingão, voltava na segunda, 2 horas. Eu particularmente gostava, minha experiência foi positiva. Entendi. E não tinha alternativa também, né? Tem aquele fator. E se tivesse... Tem que se adaptar. Se ajusta. E isso é para a indústria, tipo, esse emprego, essa jornada de que era das 2 às 10, por exemplo, trabalhava 7h30, 7 e pouquinho, é o emprego da indústria, que é o melhor valor agregado e tudo mais. O comércio, como que eu faço isso? Como que eu faço 4x3 no comércio? Eu não vou abrir de domingo. Você vai precisar de outro. Vai precisar contratar mais gente, vai pagar menos para quem está O duro trabalhando. é o fracionamento. Então. O problema é o fracionamento da hora. Assim, se você tem um funcionário que está fazendo a jornada cheia, o que você precisa mais não dá inteiro. Não encaixa, Não encaixa, entendeu? Esse é o problema, esse engessamento. Aí como é que você vai distribuir o horário dessa Aí pessoa? parece que não tem uma conta básica que eles fazem. O que o empresário vai fazer, né? Mas eles não ligam pra isso, essa é a verdade. Porque você fala assim, vai pro custo do produto, gente. Não tem forma Mas eles não ligam pra isso. Eles acham que uma caneta vai fazer todo mundo melhorar de vida e vai todo mundo tirar mais. Que existe uma reserva imensa na mão dos empresários e que eles vão diminuir essa reserva deles em prol de aumentar a que a gente, na verdade, vai pagar mais imposto, né? Porque o governo vai arrecadar mais com 2 empregados. Sim. Vai ter mais encargos FGTS, INSS, o Sistema S, se a gente for colocar todos os, sei lá, 24, acho que são. As cadeias de arrecadação que existem em cima do emprego. O governo vai arrecadar mais, né? A gente tem que pensar também. Mas eu acho que a Hilton nem pensou nisso, acho que ela não tem nem condição de pensar isso. Acho que pensou Não pensou com certeza. Ela não chegou nesse ponto. Ela falou, vou fazer uma polêmica aqui, colocar meu nome em evidência, não vai ser aprovado mesmo, não vai ter consequência nenhuma. Na época do piso da enfermagem, né, quando elas falavam assim, não, que a gente tem que ter esse piso, tal, não sei o que. Eu falo assim, olha, muito cuidado com vocês que às vezes têm dois vínculos trabalhistas, porque até o momento você é isenta de imposto de renda. A partir do momento que você começar a ganhar isso daí tudo aí, você vai entrar dentro da segunda fase. E você começa imposto de renda. E aí você vai começar a pagar 22% de imposto e a soma vai dar menos. Você vai ter que largar um emprego, né? Como assim? É a pior faixa. Isso aí acontecia direto na indústria. A pessoa subia do salário ali quando você faz a transição de faixa, você tinha um aumentinho de 200 conto e pagava mais. Que é um absurdo, que é o que fazem com empresas aqui no Brasil, né? Que a gente chama daquela, quando você passa determinado faturamento, você começa a pagar imposto a mais. Então, aquela empresa que às vezes está naquele limiar, ela fala, não, eu não posso crescer mais que isso, então eu vou ficar nesse patamar aqui, porque se eu subir mais um degrau, eu começo a pagar mais imposto. Então, ela impede o crescimento ou desenvolvimento de uma empresa que poderia gerar mais empregos, poderia gerar mais rotatividade econômica. Você faz o inverso, né? Você desincentiva a empresa a crescer. Desincentiva, né? Não, isso acontece com o MEI, né? Estava olhando, por exemplo, na verdade, do projeto, a Erika Hilton, o projeto não é dela. É de um vereador, se eu não me engano. Do Rio de Janeiro, né? Do Rio de Janeiro, e ela apresentou, e sequer está protocolado. Então, realmente, só trouxe uma polêmica que todo mundo falou. Então, eu estava até brincando com o Bernard, que a coisa que estava mais em discussão era o projeto do Kim em questão de trazer e não poder liberar o bandido em questão da... Como é que chama? Custódia. Audiência de custódia. Audiência de custódia. Aí veio esse assunto da questão trabalhista, todo mundo esqueceu. Então foi mais ou menos o que eu falei mesmo, uma cortina de fumaça, né? Então a gente vê que tá mais em cima da polêmica, falando, esse assunto já foi e agora tem um novo assunto. É verdade. Eu até vi alguma coisa, você falou, né, que é de um vereador do Rio de Janeiro. E até foi uma história interessante, porque é um cara desconhecido, não recebeu verba, que é o que a gente estava falando aqui de eleições municipais, praticamente não recebeu verba, e foi o vereador mais votado do PSOL no Rio de Janeiro. E aí ele ganhou notoriedade. Sim. Ele tem já essa pauta o projeto dele lá, né? Contra o 6 em 1 lá, 6 por 1. E no fim, ela se aproximou desse cara. O projeto não fala do 6 em 1, 6 por 1. É verdade.
né? Ele faz uma outra. Porque você imagina automaticamente 5x2, ele já vai pro 4x3. Já vai direto pro 4x3, nem fala. 3x4, a gente não sabe. É que o que está descrito lá realmente é as 36 horas. As 36 que horas. inclusive está errado, porque é 8 horas por dia, limite de 4 dias por semana, dá 32. Faltou 4 horas de trabalho aí na semana. Então já está errado aí, né? Não, Provavelmente vai entrar naquela hora do almoço que a gente não tá contando, tá incluso no bagulho. Foi no banheiro? Jabuti aí no meio. Não, assim, Cara, é muito surreal. Assim. É pra desviar o foco mesmo. A surrealidade vem de tudo na internet, né, hoje em dia, porque esse menino aí do Rio é a força da internet. Ele tinha, sei lá, 800 seguidores, um TikTok. Um dia ele gravou ele reclamando, porque chamaram para ele trabalhar na folga. Ele, tem que acabar com 6x1, e fez um vídeo e foi trabalhar. Ele acabou no final do dia com 900 mil seguidores. Um vídeo viralizou. Aí ele falou, abraçou essa pauta, se tornou viável politicamente. Largou o emprego. Tem uma visão... Parou com o 6 em 1. Exatamente, para ele deu certo. Abandonou o 6 em 1. Ele funciona sozinho? Ela desliga automático. Tá, entendi. E se tornou viável político, ele era uma pessoa mais à esquerda. Café. Seria fantástico. Quis assim uma ruim. Desculpa. Não, mas eu também estou pensando no café, né? Ele consegue esse destaque, e aí acontece isso, ele se filia ao PSOL, e aí na campanha dele não teve R$1 de apoio do PSOL. Nem precisou, né? Não precisou. Eu já tinha capital político lá dentro. Ficou tão forte, mas ele assim... já defende essa pauta. É a única pauta que ele defende. E tipo, não tem nada a ver com o vereador, né? Você vê assim que a sociedade, ela... E não era uma pauta do PSOL. Não, eles só abraçaram isso porque as pautas que eles têm hoje estão caindo em desuso e precisam abraçar alguma coisa aqui. Né? Foi uma coisa que ficou em observação também, porque eles praticamente falharam na campanha deles. Se não me engano, eles não conseguiram nenhuma prefeitura, né? Nenhuma. Acho que nenhuma. E aí eles viram que essa pauta identitária estava muito desgastada, no que o eleitor não se identificou com essas pautas que eles trouxeram. Então, meio que foi cortiça de fumaça, uma coisa sem fundamento, trazendo elementos que o pessoal está só olhando uma coisa que nem está escrita lá, que nem vocês falaram, e trazer uma coisa populista, o que está abandonando tudo que eles falaram antes. Então, para o pessoal, é uma coisa que não tem nada a ver. E aí você colocou uma coisa importante, né? Porque realmente eu tenho um projeto que é basicamente para endurecer a questão contra o crime, né? Que é que o Kim estava defendendo, está defendendo ainda, que é um negócio que deveria estar sendo... que ele está de relator, na verdade. Deveria estar sendo mais destacado, né, isso daí, mas realmente parece que essas coisas mais importantes... É uma coisa que diz respeito à segurança, que é uma das dores maiores, assim, no Brasil, né? Durante a campanha a gente fez alguns diagnósticos e segurança era uma das grandes pautas em cima das necessidades ou dos medos, do anseio da população, e aí tem como é que se diz, né? Tem um projeto, né, para endurecer a questão contra a criminalidade, e isso está meio que, né, com pouca evidência pela mídia, de uma forma geral. Acho que até de propósito, não é possível, né? Eu te pergunto isso, se é proposital ou... a realidade aqui no Brasil é que a mídia, ela é um poder muito forte, ela é monopolizada. É o quarto poder. E o MBL, principalmente, bate bastante, né? Então, não vai ter voz.